Sejam todos muito bem-vindos à nossa live PIS e COFINS, tributação monofásica, tratamento no Simples Nacional e recuperação de créditos fiscais. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva. Gostaria que vocês fossem muito bem-vindos à nossa live está sendo realizada agora em dia 4 de março de 2021. Então, gostaria que vocês ficassem à vontade no sentido de dúvidas e questionamentos acerca do nosso assunto. Muito bem. Pessoal que está no Instagram, eu já estou compartilhando aí os slides da nossa apresentação, tá certo? E quem me pedir, eu mando por e-mail ou me envia um direct, tá certo? Então, vamos começar aí a falar do artigo 18. Então, nós temos o quê? Nós temos a Lei Complementar 123 de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Simples Nacional. Prevê o artigo 18, parágrafo 4º. Preste atenção. O contribuinte deverá segregar também as receitas. Isso que nos interessa hoje aqui. Quais as receitas que a empresa do Simples ela pode fazer segregação? Decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa monofásica. Então, nós temos o seguinte, olha, empresa, então, do Simples, que tiver um produto, um item, sujeito à tributação monofásica, ela poderá, então, fazer o quê? Segregação de receita. Vamos entender o que é tributação monofásica. Tributação monofásica quer dizer tributação concentrada, tá certo? Então, eu tenho tributação em uma única etapa. Tributação concentrada em quem? No fabricante ou no importador da mercadoria. Então, é o caso, por exemplo, dos medicamentos. Então, eu tenho, por exemplo, uma indústria de medicamentos. Dependendo da classificação do medicamento, eu vou ter lá os enquadramentos de lista positiva, negativa, neutra, aquela coisa toda, né? Isso aí está previsto aonde? Na Lei 10.147, do ano de 2000. Então, a empresa que fabricou o medicamento, tá certo? E esse medicamento, estando na tributação monofásica, vamos supor que ele é vendido para a farmácia, e essa farmácia esteja no Simples Nacional. Então, o que vai ocorrer? Essa farmácia que está no Simples Nacional, ela vai, na hora que vender esse medicamento, que já foi tributado anteriormente, de forma concentrada, pelo fabricante ou pelo importador da mercadoria, então essa farmácia, ela vai o quê? Ela vai tratar esse produto como uma tributação basicamente aí de monofásico, ou seja, o sistema não vai tributar o PIS e COFINS, ok? Então, o contribuinte, na hora de fazer o lançamento no PG-10, e esse é o detalhe, ele precisa entender que aquele produto está na tributação monofásica, e aí ele vai entender como? Pela análise do NCM, tá certo? Então, eu entendo que esse produto está na tributação monofásica pela análise da classificação fiscal. E aí, então, eu vou trabalhar o meu cadastro para quando eu vender esse medicamento, então, ele não mais ser tributado a nível de PIS e COFINS. Deu para entender isso? Então, eu vou ter esse varejo, no caso aí, de medicamentos, de cosméticos, de produtos de higiene pessoal. Eu vou ter produtos que já foram tributados antes, lá na fábrica, e agora eu não vou precisar mais tributar a nível de PIS e COFINS, e muitas vezes até no tocante ao ICMS, porque esse produto pode ser, além de tributação monofásica para o PIS e COFINS, ele pode ser
também o quê? Substituição tributária para o ICMS. O grande detalhe da questão, tá? O grande detalhe da questão. Quando essa farmácia vender o medicamento, ela vai vender com um código de situação tributária. Vamos lá. Então, eu vou ter uma CST na minha nota de venda. Eu vou ter uma CST para o ICMS, uma CST para o IPI, se eu for uma indústria ou equiparada, o que não é o caso da farmácia. Então, ela vai deixar o CST-IPI sem preenchimento. E vou ter também o quê? Uma CST PIS e COFINS. Presta atenção agora. Quanto a CST PIS e COFINS, o parâmetro do meu sistema vai informar CST 99. CST 99 quer dizer o quê? Outras saídas. Tá? Aí vai perguntar o programa lá da nota fiscal eletrônica. Qual o tipo de cálculo? Percentual. Tipo de cálculo percentual. Valor do PIS, 0. Valor da COFINS, 0. Por quê? Porque nós temos essa parametrização prevista em nota técnica. Então, o Simples Nacional ele vai vender, e essa é a complexidade do trabalho aí de análise posterior. O Simples Nacional ele vai vender produto que está na tributação normal do PIS e da COFINS, e ele também vai vender produtos que estarão dentro da tributação monofásica. Todavia, no cadastro, nós vamos encontrar a parametrização padrão. Qual vai ser a parametrização padrão? CST 99. Então, já estão me perguntando aí no chat, aqui no Zoom, quem está me perguntando é a Ana Paula. Se usar 04, está errado? Está. Por quê? Porque o CST 04, ele é enquadramento monofásico para quem está no regime normal de apuração. Todavia, eu estou trabalhando com uma empresa do Simples. Então, eu preciso verificar as regras de emissão de nota eletrônica específicas para optante do Simples. E a regra para o PIS e COFINS, no tocante a CST, ela fica no padrão 99, para tudo. Então, eu vendo produto tributado normal é 99, eu vendo produto tributado monofásico é 99. No regime normal, eu tenho lá uma CST específica para cada tipo de tributação. Então, eu vou vender com tributação normal 01, eu vou vender com tributação monofásica 04, eu vou vender com tributação reduzida alíquota 0,06, tá certo? Eu vou ter operação isenta da contribuição 0,7, então, eu vou ter essa especificidade para o regime normal. Então, isso me facilita na hora de eu fazer a apuração do PIS e da COFINS, porque eu vou separar por CST, e é assim que a FD Contribuições ela trabalha, tá certo? Muito bem. Só que aqui a gente está tratando Simples Nacional, e Simples Nacional você não pode tratar por CST, porque tudo é 99. Então, se eu tratar por CST, o que vai acontecer? Eu não vou segregar a receita no Simples Nacional. E é o que a maioria faz. A maioria não faz segregação de receita, porque não está analisando a classificação fiscal do item. Então, eu recebo uma mercadoria, vamos lá. De novo, eu recebo uma mercadoria, vamos supor que eu sou simples, e estou comprando do regime normal. Eu recebo lá com uma classificação fiscal 01, 01 tributado normalmente. Ok. Só que a minha saída não será 01. A minha saída ela será 99.
E essa mercadoria, então, ela vai ser levada para fins de tributação para o PIS e COFINS no Simples. Ok, maravilha. Agora, quando eu comprar um produto com tributação monofásica, vai vir o produto com CST 02, lá da fábrica, por exemplo. Tá? Estou comprando da fábrica, estou comprando do importador, com CST 02, ok. Só que eu não vou vender, pessoal, com CST 04, porque eu não sou regime normal. Eu vou vender com CST 99, que é parametrização de empresa do Simples. Então, para eu segregar a receita, eu tenho que analisar o NCM. Ah, é porque o NCM está como produto de tributação monofásica, né? Então eu vou separar na hora de apurar a receita para o PG10. Alguma pergunta, pessoal, quanto a isso? Alguma pergunta quanto a isso? Tá? Wilson, tem nota técnica. Se você pesquisar as notas técnicas, você vai ver que, na verdade, o Simples Nacional, o padrão é 99, tá ok? E não 04, né? Então, 04 é para regime normal. Colocar 04 para Simples é um erro. O documento, ele, na realidade, ele é considerado o quê? Inidôneo. Tá ok? Ô, Samanta. Pois não, pode falar. Se a empresa farmacêutica já comprar de um varejista, como que a gente sabe se já foi aproveitado esse crédito do PIS e COFINS? Não, Porque mas aí... hoje as empresas não compram direto do fabricante nem do importador, se ele comprar de um atacadista. Mas aí a gente está falando de Simples Nacional. Então, do Simples Nacional mesmo. Então, eu estou a farmácia, ao invés de comprar direto, né, compra de um atravessador. Ah, entendi. Ela vai comprar com CST 04. Ela vai comprar com CST 04 se for produto da tributação monofásica, tá? E ela vai revender como Simples Nacional na parametrização de CST 99. E aí você vai levar para o Simples essa receita com tributação monofásica de PIS e COFINS para que isso não pague de novo as contribuições sociais. Deu para entender? Mesmo que o primeiro já tenha se beneficiado desse... Mas a tributação monofásica, ela atinge toda a cadeia. Entendi. Eu tenho uma tributação concentrada. No caso de medicamentos, eu tenho 2,1 para o PIS e 9,9 para a COFINS. Então, eu tenho o quê? Uma tributação concentrada no fabricante e no importador. O que quer dizer isso? Que o fabricante e o importador, eles já estão calculando e recolhendo todo o PIS e COFINS da cadeia. Deu para entender, sim ou não? Sim. E então, quem compra do fabricante, quem compra do importador, não tem mais que fazer recolhimento, seja atacadista, seja varejista. Perfeito? Samanta, Perfeito aí? Sim. Pois não, Luiz? Eu poderia usar nessa situação, aí, nesse processo, a não cumulatividade. Ele não é cumulativo, ele não é cobrado em sequência, né? É só uma só, monofásica, e acabou, não é isso? Isso, é uma tributação... Não existe a cumulatividade, como chamam, né? Que vai passando de cadeia em cadeia e aí vai sendo tributado, não é isso? Exatamente. Eu tenho uma tributação que é de uma única etapa. Única. E quem faz essa única etapa é o fabricante ou o importador da mercadoria. Sim. Então, quem compra atacadista, varejista, não tem que mais fazer tributação, porque quem garantiu isso já foi o fabricante ou o importador. Ok? Certo. Então, o grande detalhe é fazer a análise da classificação fiscal. Tá certo? Existem tabelas no portal do SPED de produtos com tributação monofásica, tá? Que são as tabelas aí 4.310, 4.311. O grande detalhe é que você tem que analisar a classificação fiscal. Por quê? Porque muitas vezes o produto está vindo do fornecedor com uma classificação
que não está de acordo com aquela descrição. E aí você tem que fazer uma adequação, tá certo? Então, você tem que analisar a classificação e você tem que fazer a análise da descrição da mercadoria, que a gente chama de paridade. Então, eu vou verificar, né? Então, por exemplo, eu estou comprando um concentrado líquido para bebida refresco. Então, esse concentrado líquido para bebida refresco, ele tem uma classificação fiscal do capítulo 21, e ele tem um código X, tá certo? E muita gente não sabe o que é código X. Código X é um código para diferenciar em determinado capítulo da IPI. Então, eu tenho um segmento. Exemplo, eu tenho um segmento do capítulo 17, achocolatados. E eu quero diferenciar, né, o achocolatado lá sem cacau, uma tributação de IPI. Eu tenho o quê? Um código X, tá certo? Então, o código X vocês não podem deixar de observar. Então, muitas vezes, você deixa de observar um código X e aí o fisco ele fica numa dúvida. Será que esse produto ele é tributado? Vamos falar para o ICMS. Será que esse produto é tributado ST ou ele é um produto da cesta básica? Exemplo, o pão. Eu tenho o pão de forma do capítulo 19, que é a substituição tributária. E eu tenho o pão francês, que é o quê? Mercadoria integrante da cesta básica. Mas o pão francês, ele tem o quê? Ele tem um código X. Então, esse código X, ele diferencia a tributação do IPI, do pão de forma. Então, vocês, na hora de tratar o cadastro, vocês têm que tratar não só a classificação fiscal com posição de 8 dígitos, vocês também têm que trazer para o cadastro o código X. E grande parte aí das consultorias que nós fazemos no tocante ao saneamento, nós verificamos que médias, grandes empresas não estão colocando, grande parte, tá, pessoal? Não estão colocando o código X. E esse código X afeta a tributação. Então, fica atento nisso. Tá ok? Muito bom, pessoal. Então, prosseguindo aqui com a nossa apresentação. Então, o contribuinte vai segregar essas receitas. O PGDAS aqui, ele vai permitir com que você faça essa segregação, tá certo? E você aqui não vai pagar o PIS e COFINS desses produtos que integram, então, a tributação monofásica. Então, é onde a gente vai entrar agora, tá? A importância da segregação das receitas. Em sua maioria, as empresas revendedoras, atacadistas, varejistas, principalmente as optantes, recolhem mais tributos do que deveriam. Por quê? Porque não realizam a correta segregação. É necessário identificar quais as receitas têm tributação por ST e quais aquelas que têm o quê? Regime monofásico, de forma a evitar que seja feito o pagamento de tributos que já foram pagos na origem, tá certo? Então, se você não faz essa segregação, você tributa, na verdade, o que já foi tributado. Então, você tributa 2 vezes. E a empresa toma na cabeça e a empresa não entende por que ela está no Simples e essa guia do Simples está tão alta, né? Ela não está entendendo, né? Porque ela escolheu o Simples para pagar menos imposto, para ter uma vantagem competitiva, mas, ao mesmo tempo, não faz a segregação de receita. Então, como ela vai ter uma vantagem competitiva se o concorrente dela está fazendo segregação de receita, não é verdade? Então, o concorrente dela, muitas vezes, teve orientação de uma consultoria tributária, está usando ferramentas de auditoria digital, tá certo? Então, é aquele contador consultor que está repassando no custo do trabalho essa consultoria, que é o quê? A parte aí do saneamento de cadastro. O saneamento vai permitir
que eu faça a segregação da receita. Por quê? Porque eu vou entender a classificação fiscal para cada item, vou ter certeza que realmente é aquela classificação fiscal, e isso demanda conhecimento especializado. Tudo bem? Até aí? Tá. Sim, pode perguntar. No caso aí, né, se não houver essa segregação, não sanear isso aí, isso interfere diretamente na precificação, né, do produto, né? Sim, por quê? Na hora lá, né, que o concorrente está ganhando porque ele já fez lá já fez a vistoria lá já parametrizou tudo certinho, segregou bonitinho. E o outro não fez. Não fez e aí o preço está na estratosfera, né? Não é isso? E aí o cliente ele faz a pergunta para o contador: vem cá, eu conversei aqui com um colega que é do mesmo ramo, tá? A gente tem uma média de faturamento aqui parecido, né? E ele está pagando um guia do Simples mais baixa do que eu, não é isso? Então, ele começa a exigir explicações em relação por que ele está pagando uma guia mais alta, tá certo? E aí é que fica a exposição aí, muitas vezes, do profissional. Por quê? Porque ele está recebendo os arquivos XML do cliente e o que ele tem que fazer? Ele tem que observar se o cliente está com problema no cadastro. Ah, mas, Samanta, isso não é problema do contador. Esse problema do cadastro é da empresa. Concordo com você. Todavia, você tem que orientar que a empresa, né, você identifica que a empresa, em determinadas situações, ela não faz aí a devida classificação fiscal correta, ela não faz a análise tributária correta do item. Então, você pode até fazer uma análise amostral, tá certo? E solicitar para o cliente que ele faça o quê? Ele faça um saneamento do seu cadastro para que se apure corretamente o Simples Nacional, separando o que é tributado normal e o que é tributado monofásico. Deu para entender? Deu para entender o pessoal do Instagram aí? Falem para mim aí. Deu para entender? Tá ok? Isso tá fácil? Hein, pessoal? O pessoal do Zoom aí, deu para entender? Tá legal, tá legal. Tá legal? E até eu vou mais além, muitas pessoas não sabem, né? Aí vem aquela diferença de preço de um local para outro, mas pode ser que seja isso aí, né? Um dos obstáculos, né? Isso. E a gente tem que estar antenado, por quê? Porque esse cenário de crise é um cenário que as empresas estão procurando o quê? Fazer redução da carga tributária. Tá? Então, esse cenário de crise é um cenário que muitas empresas, infelizmente, fecharam, tá certo? E outras procuram fôlego para permanecerem abertas. Não é verdade? Então, é natural que esse tipo de trabalho voltado para a redução de carga tributária de forma lícita, né, dentro de um contexto aqui de organização, de controles internos, é natural que o empresário queira saber mais a respeito. Ok? Por quê? Porque é o cenário que nós estamos passando. Por outro lado, fiscalização vai apertar. Não sou eu que estou falando, você tem as fontes aí, Receita Federal, você tem aí Conjur, você tem aí IBPT, você tem várias fontes que, se você procurar, você vai ver que qual é a tendência? A tendência é uma elevação da carga tributária, criação do imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios e arrosto nas pequenas empresas. Então, o cenário, pessoal, que já está apertado, ele vai ainda piorar em termos de fiscalização. Não estou querendo aqui, né, aterrorizar, mas isso aqui é completamente coerente, pessoal. Né? O poder público, o Estado, ele precisa o quê? Precisa da arrecadação, seja o ICMS, seja a União PIS e COFINS,
o IPI. Então, é natural que você tenha um aperto da fiscalização. Então, o cliente vai precisar fazer o quê? O cliente vai precisar rever a estrutura organizacional e ver aonde que ele pode se organizar para pagar o Simples de forma correta. Tá certo? Pagar o Simples de forma correta, é isso que eu quero. E pagar o Simples de forma correta, se eu sou uma farmácia, se eu sou um supermercado, se eu sou uma loja de material de construção, entendeu? Se eu sou uma loja de cosméticos, pagar o Simples de forma correta é fazer o quê? Segregação de receita. E fazer segregação de receita, eu tenho que fazer antes o quê? O trabalho do cadastro, o trabalho do saneamento de cadastro. Tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Tá? Então, o saneamento aqui, pessoal, ele é fundamental, tá? Fundamental. Então, manter uma segregação de receita é importante que os códigos NCMs eles sejam revisados de conformidade com a legislação federal. Porque quem determina a classificação fiscal não é o Estado. Aí eu tenho dúvida da classificação fiscal do chocolate. Quem vai te responder isso não é o Estado. Quem vai te responder isso é a Receita Federal. Tá certo? Então, a importância aqui do saneamento. Então, o que é saneamento de cadastro? A finalidade é identificar a correta NCM da mercadoria. Então, você vai ter várias NCMs. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma revisão dessas NCMs. Só que eu vou fazer isso no olho? Não. Eu vou usar ferramentas de auditoria que eu vou explicar mais adiante que ferramenta você pode aí usar, tá certo? Então, eu vou fazer essa revisão usando ferramenta. Porque imagina fazer isso com um supermercado, imagina fazer isso com uma farmácia, são inúmeros itens. Então, eu preciso ter um nível de assertividade. E esse nível de assertividade, então, ele envolve ferramenta, ok? Então, essas informações, né, que já foram transmitidas, tá? Então, vamos supor, eu tenho lá uma farmácia que não fez a segregação de receita. Aí eu vou fazer primeiro o saneamento do cadastro, ok? E vou fazer o quê? A recuperação de créditos, separar o que foi tributado normal e separar a tributação monofásica. Então, eu vou bater contra aquela apuração que foi realizada lá no PG10. Então, o quanto ele deveria pagar e o quanto ele pagou efetivamente. Eu vou montar essas diferenças e vou fazer a recuperação. E vou fazer a recuperação na esfera administrativa, pessoal. Aqui não tem cenário aqui de liminar, de ação declaratória, de tutela, nada disso. Aqui nós vamos trabalhar na esfera administrativa. Então, nós vamos fazer todas as retificações do PG10, tá certo? E vamos fazer, na sequência, o pedido eletrônico de restituição. Aí a pergunta que muitos fazem, quanto tempo demora isso? Né? Então, vamos supor que a gente identificou que um cliente seu tem recuperação, o que é ótimo, porque isso é dinheiro em caixa. Então, quanto tempo isso demora? De 60 a 90 dias, para ser o quê? Transferido para o conta corrente da empresa, ok? Então, é rápido, pessoal. De 60 a 90 dias. Perceba, às vezes a empresa não sabe mais o que fazer, ela já está pensando em encerrar as atividades, ok? E você aí com uma solução para o cenário que ela se encontra. Ou seja, você salvou um CNPJ, praticamente. Não é verdade? Né? Você salvou um CNPJ. Tá?
Então, a gente está nesse cenário em que a gente precisa estar verificando corretamente a empresa se está fazendo uma apuração, se ela precisa do trabalho de saneamento, e eu vou oferecer. Muito bem. Considerando que as informações prestadas, então, no PGDAS têm caráter declaratório, constituindo o quê? Confissão de dívida, tá? Então, ali eu estou confessando a dívida. Então, é necessário que essas retificações sejam elaboradas com responsabilidade e embasamento. Então, isso precisa estar, né, dentro aí de uma responsabilidade de uma mão de obra especializada. Volto a dizer, isso é um trabalho de consultoria tributária que a gente está fazendo para o cliente. A gente está analisando o cadastro, fazendo a revisão fiscal, entregando para ele um cadastro arrumado para que o contador, para que a contabilidade possa fazer o quê? A segregação da receita. Então, é o consultor que vai trabalhar para a empresa e, por conseguinte, essa informação vai ser usada pela contabilidade. Deu para entender isso, pessoal do Instagram? Deu para entender aí? Quem está assistindo no Zoom? Tá? Então, é preciso ter em mãos um relatório que contenha toda a movimentação da empresa com a nova classificação. Então, o que o sistema vai gerar? O sistema vai gerar o relatório com as classificações que precisam ser o quê, pessoal? Ajustadas. Então, nós vamos trabalhar em cima aí de uma ferramenta. E aí a ferramenta ela vai falar o seguinte, olha, tem classificação fiscal aqui que não está batendo. Né? Vamos supor que você classificou no capítulo 17 e ela não é, ela é do capítulo 18. Então, eu estou mudando essa posição do capítulo 17 para o 18. Ou eu estou mudando a NCM, mas dentro do mesmo capítulo. Ela é até do capítulo 17, mas ela não está dentro daquela classificação, está em outra. E isso pode afetar também a questão da tributação monofásica, da substituição tributária e etc., do código SEST, tá certo? Então, nós vamos entregar para vocês um relatório que vai ter essa classificação fiscal que foi ajustada para que a TI do cliente ela possa colocar lá no sistema de automação, ela possa ajustar todo esse cadastro. Então, todo esse cadastro vai ser ajustado aí pela empresa com base nesse relatório. Alguma pergunta até aí, pessoal? Então, nós temos. Então, após a restituição dos períodos, após a retificação dos períodos de apuração, onde houve o pagamento de ICMS, de PIS/PASEP, de COFINS a maior, então, a gente vai solicitar a restituição. Então, os contribuintes vão acessar o quê? O pedido eletrônico de restituição e informar o período de apuração em que houve o pagamento de ICMS, PIS e COFINS indevido. Esses valores serão restituídos, corrigidos pela Selic. E volto a dizer, o prazo é de 60 a 90 dias. Então, se o contribuinte não apresentar débitos e os dados bancários estiverem consistentes, o prazo máximo é de 60 a 90 dias. É rápido. Então, realmente, aqui é um trabalho que tem um bom retorno, né, para o cliente e rápido, tá certo? A gente não está trabalhando com nenhuma tese tributária aqui complexa, que vai demandar muita análise do juízo, nada disso. A gente está trabalhando aqui no âmbito do processo administrativo tributário. Tudo bem? Beleza? Segundo os estudos efetuados pelas principais empresas de planejamento tributário, cerca de 95% das empresas, mesmo optantes pelo Simples, pagam mais do que devem. Por que pagam mais do que devem? Porque a legislação é complexa, tá certo? A legislação é muito complexa, pessoal. Eu tenho que analisar, né, as peculiaridades, por exemplo, no Simples, eu tenho que saber no Simples quais são os tributos abrangidos dentro do Simples, os tributos abrangidos fora do Simples, tá certo? Então, eu tenho que entender toda essa peculiaridade no Simples Nacional. Isso é a primeira coisa.
E a segunda coisa, fazer revisão fiscal. A maioria não faz revisão fiscal, por quê? Porque não tem mão de obra especializada. Então, essa revisão, né, que envolve o saneamento, envolve a mão de obra especializada, que a maioria das empresas não tem, porque não tem fôlego de caixa para pagar essa mão de obra especializada. É onde entra o contador para estar oferecendo um serviço de consultoria tributária. Vocês estão me acompanhando? Tá? Em caso de débitos anteriores em aberto, como é que fica? Isso aí, Wilson, a gente tem que analisar, inclusive juridicamente, entendeu? Se esses débitos eles estão parcelados, se eles estão com a tributação com exigibilidade suspensa, tá certo? Para a gente ver se há necessidade de entrar com medida liminar, tá bom, Wilson? Mas qualquer coisa, você me manda o e-mail para a gente analisar o caso do teu cliente. Perfeito? Então, a recuperação de crédito é uma excelente medida a ser oferecida que poderá ser feita através de uma revisão fiscal e detectando aí valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos, tá? E o uso, então, da tecnologia digital. Vou fazer tudo isso, evidentemente, usando ferramenta, né, pessoal? Primeiro, por quê? Porque o nosso tempo é muito escasso. O tempo do contador é extremamente escasso. O contador, muitas vezes, ele está fazendo hoje na empresa trabalhos de 2 ou 3 ou 4 pessoas. Então, tem que ter tecnologia, né? Tá certo? E aqui você vai pegar mais um trabalho, né? Vai pegar mais um trabalho que é o quê? A parte aqui do saneamento. Então, você vai ter mais responsabilidade. Mas essa é uma responsabilidade aqui importante. Por quê? Porque é uma responsabilidade que o teu cliente, a princípio, ele vai ter uma redução de valores que são pagos atualmente no Simples Nacional. Ah, Samanta, eu não quero ter essa responsabilidade porque eu não tenho tempo. Então, você vai ter o quê? Você vai contratar, o cliente vai contratar a consultoria, tá certo? Para a gente realizar o saneamento de cadastro. Entendido? Então, por exemplo, você pode ter, Samanta, eu quero fazer o licenciamento da ferramenta, e eu vou fazer o saneamento, mas você tem conhecimento para fazer o saneamento? Se tiver, ok. Agora, Samanta, eu não tenho conhecimento para fazer o saneamento, nem tempo. Então, quero contratar para que seja realizado o trabalho de saneamento para o meu cliente, tá certo? Então, nós também temos esse serviço, que é um serviço de alto custo-benefício para a empresa, né? Então, para que o trabalho possa ser feito com precisão, tem que se contar com a ajuda da tecnologia. Então, os profissionais que vão se destacar, pessoal, né, serão aqueles que usam ferramentas, aqueles que vão saber trabalhar com auditoria fiscal digital. E isso vai envolver aí as empresas optantes do Simples Nacional. Tudo bem? Então, nós temos aqui a solução, a ferramenta, que é o inspetor fiscal, né? Então, o inspetor fiscal foi desenvolvido, né, um sistema que ele executa a auditoria fiscal digital da obrigação tributária principal das médias e pequenas empresas, tributadas tanto pelo lucro real, presumido e Simples Nacional, projetado com as tecnologias mais recentes de desenvolvimento web, o acesso é via web, a atualização é via web, a interface é intuitiva, desenvolvida para facilitar o dia a dia do profissional da área fiscal. E tem abordagem conceitual única, disponibilizando acesso a recursos inovadores. Nós temos, dentro do inspetor fiscal, o módulo de análise tributária das compras e vendas, tá? O que esse módulo ele vai fazer? Esse módulo ele vai identificar as incompatibilidades. Então, vamos supor, você colocou lá no código 18069010, você colocou o NCM 18069010, que é um achocolatado contendo cacau. Ok, a classificação está correta.
mas você colocou um CST 000. O que significa? Zero, primeiro dígito significa origem. Segundo e terceiro dígito significam tributação da mercadoria. Então, esse segundo e terceiro indica o quê? Que é tributado normalmente. Mas será que esse achocolatado é tributado normalmente? Não. Ele tem o quê? Substituição tributária. Então, a empresa aqui ela vai ter o nosso relatório que vai considerar esse produto como produto ST de ICMS. Tudo bem, pessoal? Então, o sistema vai identificar, olha, a classificação está até correta, mas a tratativa aqui, a análise tributária, seja do ICMS, seja do PIS e COFINS, ela não está correta. E aí, com base nesse relatório, você vai separar a receita no Simples Nacional. Ok? Então, o fiscal, que é uma ferramenta de auditoria, que a Inovar, ela trabalha juntamente aí com a ETC, tá? Então, nós temos aqui uma ferramenta que vai fazer o quê? A auditoria, vai fazer a revisão fiscal desse cadastro aí do cliente. Então, vai identificar, por exemplo, NCM incompatível com o SEST informado, tá? Então, a ferramenta ela vai dizer o seguinte, olha, você está colocando o NCM, mas o SEST não está batendo com esse NCM, tá certo? Então, a gente vai fazer aí o quê? A gente vai fazer uma correção do NCM, tá? Outra situação, SEST informado diferente do SEST da legislação. Então, a gente vai analisar a classificação fiscal, vamos analisar a descrição e vamos julgar, com base na legislação, qual deveria ser o SEST daquela mercadoria. Outra situação, regime tributário da NCM da mercadoria incompatível com o CST ou com o CEFOP. Então, eu estou colocando a classificação fiscal, um exemplo, o achocolatado contendo cacau, que é a substituição tributária. Em vez de eu colocar o CEFOP 5405, se eu sou um revendedor, eu estou colocando o CEFOP 5102. E aí, quando você vai apurar essa receita, você geralmente apura a receita pelo CEFOP, certo? Então, geralmente, você apura a receita pelo CEFOP. Mas se esse CEFOP não tiver condizente, na verdade, aí com a operação, você está apurando errado. A tua apuração ficou poluída. Por quê? Porque você não fez a análise da classificação fiscal. E aí você coloca para tributar um produto que, na verdade, não era mais para ser tributado. Deu para entender aí, pessoal? De mercadoria com diferentes CEFOPs. Então, aqui nós temos os principais setores com tributação concentrada, tá? Que eu diria que esses principais setores são os setores que eu vou ter aí o quê? Possibilidades de recuperação de créditos. Então, eu tenho comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, comércio atacadista de madeira, ferragem, ferramenta, material elétrico, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumos, comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, comércio de peças e acessórios para veículos automotores, comércio varejista de material de construção. Então, todos esses segmentos são segmentos que eu tenho possibilidade aqui de recuperação de créditos fiscais. O atual cenário, então, já caminhando para o final, né? Nós temos aqui a fonte, aqui o Conjur, tá? Nós temos aí um caminho, né, que vai onerar fortemente aí a microempresa, empresas de pequeno porte. Nós temos um caminho aí que a gente vai ter que ter uma paciência para a recuperação econômica, tá certo?
Então, nós precisamos ter remédios para a sobrevivência das empresas, tá certo? Eu não posso mais, assim, trabalhar da forma que eu trabalhava antes da pandemia, né? Então, eu não tinha preocupação em, talvez, assim, em desenvolver mais o meu lado de contador-consultor. E hoje eu preciso desenvolver muito mais esse lado, seja para adotar medidas aqui que possibilitam recuperação de créditos, seja para sugerir um sistema melhor para o seu cliente, tá certo? Seja para fazer um compliance tributário, fortalecer os controles internos, ok? Mas eu preciso ter uma pegada mais agora de contador-consultor, porque é esse profissional que vai sobreviver. O profissional que ele não se atualizou, que ele não buscou ferramentas de trabalho para fazer um serviço diferenciado para o cliente, esse profissional ele vai acabar o quê? Fechando porta. Por quê? Porque o cliente é aquele papo de botequim. O cliente ele vai conversar com o outro, peraí, por que você paga menos? E eu pago mais. Não é verdade? Que vocês ficam muito expostos, né? Se não procurarem avançar nessas situações aqui de consultoria, vocês ficam em situações muito expostas com o cliente. E até mesmo podem, dependendo do caso, pode até mesmo perder o cliente. Alguma pergunta? Então, pessoal, praticamente eu finalizei aqui a apresentação. Quero agradecer a todos. Vou agora para o chat dar uma olhadinha nas perguntas. Tá Esse certo? material você não vai disponibilizar, não, né? Não, me manda um e-mail que a gente disponibiliza. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós temos aqui os cursos agendados, tá? Só para fortalecer aqui. Os nossos cursos estão acontecendo aí no final do mês. FD Reinf DCTF Web, dias 24 e 25, e curso de FD Contribuições. FD Contribuições, pessoal, nós vamos dar também o quê? Uma visão geral das regras pertinentes ao PIS e à COFINS, tá? E aí, então, a gente vai fazer uma análise das regras, juntamente com decisões recentes, soluções de consulta recentes, jurisprudências, principalmente aí pensando nas empresas de lucro real, para que elas possam aí fazer uma ampliação no tocante ao aproveitamento de crédito no regime não cumulativo. Então, quem trabalha com lucro real aí, pessoal, especialmente, não deve perder a chance aí de fazer o curso de FD Contribuições, e a gente vai trabalhar aí essas jurisprudências, essas decisões recentes, tá? Não deve perder. Quem trabalha especialmente com o lucro real, tá? Quem trabalha com presumido também não deve perder. É uma reciclagem, um ponto que às vezes sempre você tem uma duvidazinha e aí tem que ajustar para dar uma corrigida na apuração. Tranquilo? Então, terminamos. Temos aqui algumas perguntas, vamos lá, temos umas perguntas aí. Se comprar de uma empresa varejista, posso me creditar do PIS e COFINS monofásico? Foi o Pedro essa pergunta, né? E aí já foi respondida, né, Pedro? Na verdade, aqui a tua saída, ela não mais vai ser tributada. E aí eu vou segregar essa receita para fins de apuração no Simples Nacional, ok? É isso, tá? Ana Paula, posso compensar se tiver outros valores de débitos de PIS e COFINS. Eu vou verificar se a empresa tem recuperação de créditos para fazer e se ela vai compensar aí com o que ela vai compensar, tá certo, Ana Paula? A gente tem que olhar aí cada situação para a gente ver o melhor caminho, tá? Mas no Simples Nacional, o caminho é o pedido de restituição. No regime normal, restituição ou compensação, tá? Aí a gente tem que analisar o caso concreto. Tudo bem? Deixa eu ver outra pergunta.
No caso das indústrias que adquirem insumos sem o recolhimento, isso eu já respondi. Se o produto acabado não estiver sujeito ao ICMS-SP, como fica esse recolhimento desse insumo? Isso aqui já foi respondido. A questão aqui é a inaplicabilidade na entrada, e se o produto não estiver sujeito ao ICMS-SP, eu não vou aplicar ICMS-SP, tá certo? Não recolhe, muito bem. Então, pessoal, quem quiser também saber maiores informações do inspetor fiscal, que é o sistema que nós usamos para fazer o saneamento de cadastro e recuperação de créditos, me envia um e-mail, tá? Então, nós temos aí o e-mail, né, que é samanta@consultoriainovar. Samanta, estou precisando ver esse material aí do inspetor fiscal, tá? Sem compromisso. Então, me manda um e-mail para samanta.consultoriainovar.com.br. Como é que é feito agora o trabalho de saneamento? Vocês devem estar se perguntando, será que esse custo é um custo muito alto? Não, tá? Não é um custo muito alto. Em média, tá? Em média, vamos supor que você tem uma tabela de 1.000 itens, tá ok? Em média, nós cobramos R$1 para cada item. Então, em média, tem algumas especificidades do nosso trabalho, tá? Mas vamos considerar que houve uma mudança de classificação, então, em média, fica R$1 para cada item. Então, é um trabalho que vai ficar em torno de R$1.000. Então, nós temos aí essa ferramenta foi desenvolvida aí por pessoas altamente especializadas, inclusive pessoas que trabalharam na Receita Federal do Brasil por quase 40 anos. Então, imaginam pessoas que têm uma carga de conhecimento muito elevada mesmo, ok? Para poder fazer esse tipo de atendimento. Samanta, só mais uma coisinha. Esse pedido aí que você citou aí de restituição, é tudo que você anexa os arquivos, manda direto para a Receita? A gente vai fazer um trabalho aí no ano. Não, depois de feito lá, usou o auditor fiscal. Tudo dentro do ECAC, Luiz. Tudo dentro do ECAC, né? Isso, aí você manda os relatórios para eles. Isso, nós vamos testificar os PGDAs, nós vamos testificar os PGDAs com base no trabalho de saneamento que foi realizado, tá ok? Sim, aí a gente vai fazer as retificações e vai fazer a recuperação. É um trabalho de 2 etapas. É um trabalho que envolve primeiro o saneamento, né? Isso, e depois a recuperação. Ok? Tá legal. Tá legal? Beleza. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos. Então, fiquem à vontade para me pedirem informação da ferramenta, inclusive demonstração, se for o caso, da ferramenta. Tudo bem? Tá? E também vou colocar meu contato aí, meu celular. Eu vou colocar porque, às vezes, você quer me passar um zap. Só não espalha para a torcida do Flamengo, hein? Então, olha aí. Quem ficou até o final já ficou com o celular da professora, olha aí. Então, já estou colocando aí. Se quiser me passar um zap para pedir informação, estarei à disposição também. Pessoal, muito obrigada, então. Desejo a todos uma excelente noite e um excelente final de semana aí.